Você alguma vez já se sentiu como se você estivesse jogando o tempo fora? Então, a questão do tempo ela é extremamente importante porque uma vez que a gente perdeu o tempo, não tem como a gente pegar ele de volta. Ele se foi para sempre. Então é por isso que no vídeo de hoje a gente vai estar conversando como nós podemos gerir o nosso tempo de uma maneira que glorifique a Deus. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Feito Lipas. É uma alegria ter você aqui hoje pra gente estar conversando sobre gerenciamento de tempo e vendo maneiras práticas como a gente pode mudar nossa mentalidade e as nossas atitudes. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse daqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você a estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. E o vídeo de hoje está sendo com base no livro Como Gerenciar Meu Tempo, do Ryan McGraw. Esse daqui é um livro, ele é bem curto, mas o que eu gosto é porque ele é direto e ele traz princípios bíblicos que muitas vezes no dia a dia a gente acaba se perdendo. Então é um livro muito importante porque ele vai mostrar o que é o princípio bíblico e a prática. Então é muito bom. Se você quiser adquirir, o link vai estar aqui na descrição. Então vamos dar uma conversada para ver quais são algumas coisas que a Bíblia nos ensina sobre gerenciar o nosso tempo. Então a gente vai dar uma olhada no que diz em Efésios 5, no versículo 15 e 16, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E pode ser que às vezes a gente leia essa passagem e a gente pensa, bom, eu sei que eu tenho que remir o tempo, mas como que eu posso fazer isso de uma maneira prática? A gente precisa também separar duas coisas. Que produtividade, pela mera produtividade em si, qualquer pessoa consegue fazer. Basta você ter uma lista de tarefas, uma caneta e simplesmente marcando check a cada tarefa que você conseguir completar. Ou seja, uma coisa que qualquer pessoa pode fazer as suas tarefas normais. Mas a questão é que esse versículo, essa passagem, tá falando de algo que é muito mais profundo, tá falando sobre remir o tempo, ou seja, isso é um bom gerenciamento de tempo, que não é uma coisa que a mera produtividade pode fazer. O fato é que somente os cristãos conseguem fazer um bom uso do tempo, como o autor fala nesse livro. Por quê? Porque usar bem o tempo é a gente poder fazer todas as atividades, tarefas ou simplesmente usar o nosso tempo de uma maneira que glorifique a Deus. E isso é algo que somente aqueles que foram redimidos por Cristo têm a capacidade de redimir o seu tempo. Porque a Bíblia nos ensina que nós não temos que fazer o máximo de tarefas que a gente consegue fazer num dia. O que a Bíblia nos ensina é que a gente tem que usar cada momento do nosso dia para a glória do Deus Trino. E é por isso que os incrédulos, eles conseguem ser produtivos, eles conseguem fazer as suas tarefas. Mas eles não conseguem usar bem o tempo, porque isso é uma dádiva que Deus dá aos seus filhos, porque a gente sabe que o tempo é um presente de Deus, ou seja, é algo que Deus, ele nos empresta por um tempo para que a gente possa pegar e usar para a glória dele. Lembra, por exemplo, da parábola dos talentos que a gente lê sobre um homem que ele deu talentos aos seus servos e aí depois quando ele voltou, ele encontrou que um tinha multiplicado, o outro também, mas um ele simplesmente enterrou e deu de volta? Então, o chamado de Deus é como se fosse isso. Deus nos deu tempo para que a gente possa pegar esse tempo e fazer com que ele se multiplique, não necessariamente fazendo mais tarefas, mas que a gente possa estar usando ele de uma forma boa. Não simplesmente pegando esse tempo precioso que Deus nos deu e enterrando ele para depois a gente simplesmente dizer que perdemos ele. E o que acontece à luz dessa passagem que a gente leu no início se a gente não tiver remindo o nosso tempo? Olha que interessante, porque Paulo diz que a razão para a gente estar remindo o tempo é porque os dias são maus. E eu achei interessante como o autor pontua que se a gente não estiver redimindo o nosso tempo, desse jeito a gente vai estar fazendo com que os dias maus fiquem ainda piores. Então, à luz da Bíblia, a gente vê que é uma tarefa muito importante a questão do gerenciamento do tempo. Porque como cristãos, nós não fomos chamados para sermos aquelas pessoas que ficam sempre querendo fazer mais e mais coisas e nunca tem descanso, porque nós lemos, por exemplo, no livro de Salmos que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem, que
o sono é um presente de Deus, como a gente vê no Salmo 4. Então, a gente tem esse chamado de saber fazer as tarefas de uma maneira que glorifique a Deus, mas também a gente não pode simplesmente ser ocioso achando que tá tudo bem, que a gente não precisa fazer nada. Não, nós temos o chamado de contar os nossos dias, de remir o tempo, para que desse jeito a gente não esteja superlotando as nossas agendas e também não colocando nada e ficando preguiçosos. Nós devemos, como crentes, achar aquele momento que a gente consegue usar bem o tempo. E outra razão do porquê isso é importante é porque no momento que a gente perde o tempo, a gente não vai conseguir ele de volta. A maioria das coisas que a gente vê no mundo, a gente consegue, se a gente perdeu, a gente ganha de novo essa coisa. Mas o tempo, ele não é assim. Uma vez que ele é consumido, a gente não consegue pegar ele de volta. E a questão é que uma vez que a gente perdeu o tempo que Deus nos deu, que Ele nos emprestou para que a gente pudesse fazer com que esse tempo se multiplicasse para a glória de Deus, como a gente vê na parábola dos talentos, no momento que a gente não faz isso, o próprio tempo que nós perdemos, ele vai ser uma testemunha contra nós no dia do juízo. Porque a Bíblia diz que a gente vai dar conta de cada ato que a gente fez, e isso inclui cada perda de tempo. Mas sabe de uma coisa que me deixa completamente maravilhada? É a gente pensar na vida do Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus, o Deus encarnado, ele veio e viveu a vida perfeita, livre de qualquer tipo de pecado. Jesus, ele nunca pecou, então isso significa que Jesus nunca, nem por um segundo, perdeu tempo. Ou seja, cada segundo da vida do Senhor Jesus foi usado de uma maneira que glorificasse ao Pai. E a própria vida do Senhor Jesus nos mostra que produtividade e remir o tempo não são sinônimos. Porque Jesus, ele não foi a pessoa mais produtiva no sentido de que fez mais tarefas, mas ele foi a pessoa que melhor usou o tempo. E isso porque cada segundo da vida de Jesus foi para a glória do Pai. Então a gente pode ver que na nossa própria vida, a gente não precisa ficar com esse sentimento de querer estar produzindo 24 horas por dia. Mas a gente pode viver com o sentimento de saber o que eu posso fazer agora para glorificar a Deus. Então é por isso que, como cristãos, nós devemos valorizar, por exemplo, o nosso momento devocional, o momento que a gente passa lendo a Bíblia, meditando nela e orando ao Senhor Deus. Porque desse jeito a gente não vai estar produzindo no sentido mais estrito da palavra, mas a gente vai estar usando bem o nosso tempo. E a verdade é que uma vez que nós estamos aprendendo cada vez mais do Senhor Jesus e temos Ele habitando dentro de nós sabemos que porque aquele que nunca perdeu nenhum segundo de tempo, ele que habita em nós, que venceu a morte e que está à destra do Pai, ele em nós nos faz com que nós não percamos tempo e possamos usar bem o nosso tempo. Então isso é uma coisa essencial para a gente sempre estar vendo. Se a gente vê algo que muitas vezes é difícil para nós, mas que o Senhor Jesus conseguiu fazer, nós podemos olhar para a vida de Jesus e ver, o Senhor Jesus conseguiu fazer isso. E o Senhor Jesus, ele reina e habita em mim, então logo ele pode me dar forças para fazer isso. Então, esse pode ser um motivo de oração. Nós devemos estar sempre orando para que nós possamos administrar bem o tempo que o Pai nos deu. Então, a partir daí, o que a gente pode fazer? O que a gente precisa ter em mente é glorificar a Deus com o nosso tempo. E é óbvio, a gente pode dispor de várias ferramentas. Por exemplo, uma lista de tarefas que a gente simplesmente anota, seja no papel ou então no computador, no celular. A gente anota quais são as coisas que a gente tem para fazer hoje. A gente faz um planejamento, mas também a gente não pode pegar isso como se fosse algo estrito, no sentido de que eu tenho que fazer cada coisa, senão no final do dia eu vou estar infeliz. Não, isso é algo extremamente errado. A gente tem que saber que a lista de tarefas é algo que vai nos ajudar, mas ela não vai mandar em nós. E também, às vezes, um calendário. Existem várias técnicas de, por exemplo, você bloquear no seu calendário horários. Por exemplo, às vezes às 3 da tarde eu vou estar intensa no meu trabalho de hoje. E às vezes às 6 horas da tarde eu vou estar fechado esse tempo para eu passar 1 hora lendo. Então existem essas formas que você pode estar usando uma lista de tarefas e um calendário para auxiliarem você a estar usando bem o seu tempo. Então, uma vez que você foi diligente com o que você tinha que fazer e às vezes você não conseguiu fazer tudo, não tem problema. A questão é que a lista de tarefas e o calendário, todas essas outras ferramentas, sejam aplicativos e métodos, tudo isso, eles são simplesmente coisas que podem nos ajudar a gerenciar bem o tempo, mas elas não são aquilo do que o nosso bom uso do tempo depende. O nosso bom uso do tempo depende daquilo que a gente vai estar fazendo para a glória de Deus. Então, acima de ter lista de tarefas e calendário e todas essas coisas, o que você precisa estar pensando é:
qual é a próxima coisa que eu posso fazer para glorificar a Deus? Então, eu acho interessante como uma autora chamada Elizabeth Elliot, ela fala que nós temos que ter em mente de sempre fazer a próxima coisa. E isso é verdade, nós temos que pensar, o que eu posso fazer agora para glorificar a Deus? E a partir daí, a resposta pode ser diferente para cada situação. Para alguém, pode ser que a próxima coisa a ser feita para glorificar a Deus seja passar 1 hora trabalhando intensamente, para outra estudando, para outra lendo um livro, para outra lavando a louça, para outra pessoa passando tempo com os filhos, para outra aconselhando uma amiga, para outra ainda pode ser escrever um livro ou fazer uma postagem e várias outras coisas. A questão é que nós não somos chamados a estarmos produzindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós somos chamados para glorificar a Deus 24 horas por dia e 7 vezes por semana. Então, aquilo que nós estamos fazendo deve ser para a glória de Deus. Pode ser que às vezes vai surgir alguma coisa e você não vai conseguir fazer aquilo que você estava querendo muito fazer. Mas se você fez algo que conseguiu abençoar outra pessoa, você já usou bem o seu tempo. E é isso que a gente precisa ter em mente. Que Deus, que nos deu o tempo pra gente usar ele bem, ele já sabe tudo o que vai acontecer durante isso. Pode ser que a gente faça uma lista e a gente só consiga fazer 2 coisas dela. Mas isso não tem problema. Uma vez que nós, diligentemente, buscamos aplicar o nosso tempo de uma maneira que glorifique a Deus, a gente pode saber que nós estamos glorificando a Ele, mesmo que a gente não esteja produzindo tanto quanto a gente poderia. Então, por exemplo, é por isso que ter uma lista de tarefas é só algo que vai te ajudar a saber qual que pode ser a próxima coisa que vai te fazer glorificar a Deus. E é por isso que é tão importante a gente enfatizar que mais importante do que lista de tarefas e calendário é a gente sempre se perguntar antes de qualquer outra coisa: qual é a próxima coisa que eu posso fazer para glorificar a Deus? A gente sempre precisa lembrar de que o nosso tempo, ele é precioso, porque nós estamos sendo dadas esse presente pelo Senhor Deus Criador do Universo, aquele que está acima do tempo. Então, nós podemos pegar o tempo, que é uma criação de Deus, para fazermos aquilo que vai glorificar a Ele. Eu achei interessante como o autor fala que uma das coisas que fez ele pensar sobre esse assunto do tempo foi uma das resoluções do jovem Jonathan Edwards. Se você já ouviu falar, o Jonathan Edwards, ele foi um pastor no ano de por volta de 1700, e ele, quando ele ainda estava jovem, por volta dos seus 19 anos, ele resolveu fazer resoluções com assuntos que ele tinha se decidido a fazer e as coisas que ele tinha se decidido a não fazer. E na quinta, ele diz o seguinte: resolvi nunca perder nenhum momento do meu tempo, mas antes usá-lo da maneira mais proveitosa que eu puder. Que essa resolução do Jonathan Edwards seja também aquilo que a gente vai estar pensando várias e várias vezes. Que a gente possa estar pegando todo o tempo que o Senhor nos deu e usando para a glória dele. Então, quando você lê esse livro, você vai ver que o autor ele traz outros princípios e outras formas como a gente pode estar glorificando a Deus com o nosso tempo e remindo o nosso tempo. Então, se você quiser, o link... Então, para você dar uma lida, vai ter o link aqui na descrição. É um livro muito bom, que ele vai ajudar a fazer com que a nossa mentalidade seja de diariamente estarmos remindo o tempo. Então, recomendo demais esse livro para você ler esse ano. E também, a nossa pergunta do dia vai ser: qual é a próxima coisa que você tem para fazer para glorificar a Deus? Comenta aqui embaixo pra gente estar vendo umas às outras, pra gente estar aprendendo a glorificar o Senhor com o nosso tempo. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.